Olá, seja muito bem-vindo à primeira retrospectiva anual deste canal. Olha só, estamos caminhando para algum lugar. Esse vídeo tem a intenção de mostrar para vocês um pouquinho do que eu li em 2025, quais foram os livros que mais me impactaram e trazer para vocês o que eu realmente indico, o que me transformou e o que eu desejo que assim o mundo inteiro leia. E quais foram as minhas decepções, quais foram as minhas percepções diante das minhas leituras desse ano. Bora? Já peço desculpa, mas eu preciso beber aqui meu refrizinho com gelo, porque está um calor inacreditável aqui em São Paulo. E eu tive que fechar a janela para poder gravar aqui o vídeo para vocês. Bom, vamos começar com algumas estatísticas. É importante dizer que essas estatísticas são muito satisfatórias de ver, né? Vou trazer aqui para vocês algumas coisas do que eu li. Mas a verdade é que esses números, eles não dizem nada por si mesmos. Então é importante a gente ter em mente que a gente não pode se medir com a régua do outro. Então a minha experiência como leitora esse ano foi essa, a sua foi outra e tá tudo bem. A primeira coisa que eu vou falar foi quantos livros eu li. Eu li 47 livros. Essa é a estatística que eu consegui extrair do Scoob, né? Eu anoto sempre lá o que eu leio. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa, tem alguns livros que eu leio que às vezes não acho no Scoob. Então pode ser que eu tenha lido aí uns 50 livros esse ano. De qualquer forma, é meio que um recorde, assim. Eu nunca li tanto. E como a gente pode ver aqui atrás, tá meio borradinho, mas é de propósito. Tem bastante livro grosso, calhamaço. Então, acho que foi um bom ano pensando em ritmo de leitura. E aí, vamos falar um pouco da qualidade desses números. Dos 47 livros que eu li em 2025, 25 livros foram escritos por homem e 22 livros foram escritos por mulheres. Acho que tá bem balanceado nesse sentido. Outra coisa importante, desses 47 livros lidos, 25 são brasileiros e 22 são estrangeiros. Então eu gosto muito de ler literatura nacional. Ficou bem claro isso esse ano. Desses 22 livros estrangeiros, tem outro padrão aqui que eu acho interessante colocar. 8 livros são europeus, então a gente vai ver por quê, quem são esses europeus que eu tô lendo e gostando tanto. Tem 7 livros estadunidenses, então sim, eu gosto de livros estadunidenses, tem muita literatura interessante, inclusive um dos meus preferidos, vocês vão ver no final do vídeo, veio de lá. Então sim, os decoloniais de plantão não vão gostar do meu vídeo. 4 livros são da América Latina, 1 livro do continente africano e 2 livros asiáticos. E na Ásia eu incluo a Rússia. Interessante isso, né? Porque eu tava numa época muito focada em entender literatura do continente africano, de vários países africanos. Cheguei a ler muito mais do que no ano de 2025, né? 36 livros foram de ficção e 11 livros de não ficção. Os livros de não ficção, eles não vão entrar nessas estatísticas aqui agora, porque eu acho muito difícil falar desses livros como gostei ou não gostei, né? São livros que trazem ideias novas, são livros que nem sempre vão ser fáceis de ler, mas que ainda assim valem a pena no final de contas, né? Então eu tô pensando em fazer um conteúdo separado dos livros de não ficção. Eu elenquei 3 categorias que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é 3 decepções. Então eu vou trazer aqui pra vocês 3 livros que eu comecei a ler esperando um pouco mais e me decepcionei. A segunda categoria é a de 3 surpresas, que eram 3 livros que eu comecei a ler sem tanta expectativa, não é achando que ia ser ruim, porque a gente nunca pega um livro pra ler achando que vai ser ruim, né? Mas sem tanta expectativa e acabei muito surpreendida positivamente. No final, eu vou trazer top 5 autores que eu conheci esse ano e que eu quero levar comigo pro resto da vida, quero conhecer o resto da obra deles, quero que vocês me contem aí nos comentários o que vocês acham desses autores, se tem alguma obra pra indicar. E aí, por fim, eu vou dar um top 10 aí, meu ranking de livros lidos, e tentar falar rapidamente por que eu coloquei cada um deles nessa posição. 3 decepções desse ano. Gente, quem me acompanha aí no canal sabe que eu falo quando eu não gosto de uma leitura e que eu também não me sinto obrigada a gostar de nada só porque é um clássico, só porque todo mundo gosta. Em terceiro lugar, a terceira obra mais decepcionante foi Solitária, da Eliana Alves Cruz. Solitária eu peguei emprestado na biblioteca. E aí, porque era uma leitura que tinha que ser feita no Clube do Sesc.
E aí eu não quis comprar o livro, peguei na biblioteca, ainda bem, inclusive. Água de Barrela eu comprei, e aí depois eu troquei na Feira da Mário de Andrade, porque, enfim, não fazia sentido ficar comigo. Gente, na verdade, não só esse livro, a obra dela. E eu não digo que é decepcionante porque é ruim, não é esse o ponto. A Eliana Alves Cruz, ela escreve um tipo de literatura que foi muito importante pra mim quando eu tava ali com uns 18 anos, quando eu tava começando a ter um letramento racial, tava entrando na faculdade, ou ali no ensino médio. Então, o que ela conta nos livros dela foi muito importante pra mim e eu vi em alguns outros títulos nessa época. Só que hoje em dia, eu acho muito novelesco, eu acho muito didático. É um didatismo que acaba travando a genialidade de uma ficção, de um romance, de uma obra que tem como principal objetivo não te educar, mas te transformar, né? Mudar um pouco a química ali do seu cérebro. E eu não consigo deixar isso acontecer comigo a partir das obras da Eliana Alves Cruz. Tanto que Solitária foi uma obra que eu terminei, achei meio clima de Malhação, assim, sabe? Novela das 6, uma coisa assim meio mocinhos e vilões, mas o que tá posto ali é muito válido, né? Esses dilemas, essas dinâmicas, elas acontecem o tempo todo no Brasil e é importante que a obra dela seja difundida, mas comigo não funciona. Inclusive, faço menção honrosa nesse top de decepções pra Água de Barrela, que também é dela. Eu abandonei esse livro, não consegui terminar, achei muito chato, achei parecido com uma apostila de história do 6º ano, assim. Pra mim, não funciona, sabe? As temáticas que ela traz são importantes, mas a forma como ela desenvolve não me prende e faz com que o livro pareça um sacrifício. Bom, em segundo lugar, no meu top decepções, a gente tem Noites Brancas, do Dostoiévski. É aí que as pessoas começam a me apedrejar, né? Mas, gente, eu pensei esse ano, né? Eu vou começar a ler os russos. Todo mundo fala tão bem dos russos, tantos títulos, né, que falam sobre questões existenciais, as pessoas falam, você não vai ser mais o mesmo, depois que você lê um russo. E aí eu comecei a me arriscar, né? Eu li o primeiro um outro título dele, que vai entrar depois aí nas estatísticas, e aí eu comprei Noites Brancas. É um livro pequenininho, fininho. Cadê? Tá aqui. Eu comprei essa versão assim, ó, de bolso. Deixa eu ver se eu consigo focar. Comprei essa versão de bolso. Achei muito fofinha. Ela serviu o seu propósito de me colocar em contato com a obra. Ela não tem muito frufru. Tipo, pra mim tá ótimo. E aí, comprei na Feira do Livro que teve lá no Pacaembu. Gente, por que essa obra é tão falada? Porque ela é curta? Porque ela é um pouquinho mais leve em relação ao que o Dostoiévski costuma tratar nas obras dele? Eu, sinceramente, não entendi por que essa obra é tão aclamada. Eu achei um livro muito esquisito. Muito esquisito. Um cara que conhece uma moça, e aí do nada eles ficam muito amigos, e ele é muito sozinho e, tipo, super carente, e a moça dá trela pra ele, e aí eles viram amigos, e aí quase rola um romance, e aí depois o outro bofe dela volta, enfim. Achei uma fanfic, assim, uma coisa meio novelesca, meio fofoca da revista Capricho, assim. O que não é um problema por si só, mas é um romance que me irritou ao longo da leitura, sabe? Eu não consegui gostar, porque, por exemplo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, é um livro muito gostoso de ler, e é uma enorme fofoca. Só que, nesse caso, em Noites Brancas, a gente tem comportamento masculino um pouco suspeito, assim, e aí isso me incomoda. Eu não consegui curtir essa leitura, não consegui gostar desse personagem masculino que abraça a solidão e que aí no fim acaba tendo um amor platônico pela moça. Tudo aquilo foi me dando um mal-estar, assim, não gostei. E aí eu fiquei pensando, gente, por quê? Por que é tão famosa essa obra? Talvez por ser do Dostoiévski, né? Enfim. E aí, top 1 decepção deste ano. Gente, se você acompanha o meu canal, você pode até chutar aqui nos comentários qual que é essa decepção, porque eu sou um livro aberto. Eu falei muito mal dessa obra aqui enquanto eu tava lendo nos meus vlogs. Gente, A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Caras,
Eu não gostei desse livro. Eu custei terminar. Eu não gostei do desenvolvimento, eu não gostei muito de nenhum personagem. Não gostei da forma como a Isabel Allende escreve mesmo, assim, sabe? Acho que eu não consigo acessar a profundidade dessa obra. Pra mim, ela não consegue ser profunda. Por mais que seja enorme, por mais que trate de gerações de famílias, eu não consigo acessar essa complexidade que todo mundo gosta, que todo mundo ama. Também já li acho que outros 2 livros dela e pra mim, whatever, esses outros 2 livros, parece tudo a mesma coisa. São gerações de mulheres, né, latinas que passam por um período ditatorial, muitas vezes precisam mudar para outro país, tem muito essa questão do exílio, né, e da migração. E tudo isso muito legal, muito, né, os pressupostos muito bons pra gente poder pensar, nossa, essa é uma história que vai dar o que falar. Mas a execução é muito qualquer coisa pra mim, assim, pra mim não faz jus a toda essa fama, sabe? Tenho medo de colocar isso na internet, mas é a minha opinião. Inclusive, tá até aqui, ó, nesse saco, porque eu vou passar pra frente as obras da Isabel Allende que eu tenho aqui. Não vejo sentido, assim, não me capturou essas obras. E A Casa dos Espíritos me decepcionou também, porque ela é muito conhecida por falar das mulheres, né? São sempre figuras fortes, figuras com uma individualidade muito abundante, né? Então são mulheres que são estranhas, né? Mulheres que não são tidas como o que a sociedade deseja que elas sejam. E aí também isso é bem interessante que a Isabel Allende faz. Só que eu sinto que dentro dessa obra, em um outro canto, tem uma misoginia, tem uma reprodução de uma visão da mulher, na aceitação que a Clara tem em relação às atitudes do esposo, a forma como os conflitos se resolvem no final, como os homens simplesmente são perdoados. Então tem algumas coisas nesse livro que elas acabam saindo como um tiro que sai pela culatra, sabe? E devolvendo um teor meio assim, fruto do seu tempo, assim, sabe? Tipo, ela tentou subverter um pouco, né? E trazer o feminismo, trazer mulheres fortes, trazer mulheres que regem a história, mas no fim tem coisas ali que ficaram pelo caminho. Eu senti isso e quando o livro vai se caminhando pro final, vai piorando pra mim. Vai virando uma coisa assim bizarra. A forma como... Eu não esqueci o nome dos personagens agora, né? Mas como o cara lá que é o mais vilão da história, né? O vilãozão. Quando ele tem que salvar, né, o filho, o marido do namorado da nora, e eles se odiaram a vida inteira, se juraram de morte, quase se mataram, e de repente, do nada, eles cansam e aí um perdoa o outro e fica tudo bem, sabe? Tipo, gente, custou muito caro, sabe? Essa rixa de vocês, pra vocês simplesmente abandonarem, sabe? Enfim, me deu angústia esse livro e foi uma enorme decepção. Pelo tanto que falam dele, né? Enfim, sendo sincera, gente. Passando aqui para o meu ranking de 3 surpresas positivas. Meu top 3 desse ano. Não são os meus livros preferidos, necessariamente, mas são livros que eu peguei para ler esperando uma coisa e terminei feliz, né? Terminei sorrindo, digamos assim. Em terceiro lugar, eu vou colocar O Visconde Partido ao Meio, do Ítalo Calvino. É um livro bem curtinho, ó, tá por aqui. É bem curtinho. É tipo um conto, né? Deixa eu ver se eu consigo focar nele. É um livro muito interessante. O Ítalo Calvino, ele é bem genial. E esse é um livro que exemplifica muito bem isso. É um conto onde esse conde vai pra guerra, né? Cai uma bala de canhão nele e ele é partido ao meio. E aí, quando ele é partido ao meio, a índole dele se parte ao meio também, digamos assim, a moral dele se parte ao meio. E aí, uma metade dele é a metade boa e a outra metade é a metade má. E aí, enfim, as metades sobrevivem, isso não interessa pra história como, né? E aí, a partir disso, vai se desenvolver uma dinâmica, né? Porque ele é um visconde, então ele tem poder sobre algumas terras, né? E aí, quando ele retorna para essas terras, retorna a parte má. E essa parte má passa a assombrar toda a vizinhança, fazer mal para as pessoas, enfim, causar
muito medo, muito pânico, muito sofrimento. E aí, do nada, a parte boa regressa, né? E as pessoas, não sabendo que é a metade contrária, né, e que é uma metade boa, elas temem esse Visconde, né? E aí ele vai se provando cada vez mais bondoso, mais generoso, caridoso, né? Faz as coisas sem esperar nada em troca, e aí as pessoas vão achando estranho, né? E aí elas descobrem, né, que são duas metades que se complementam e que estão convivendo. Só que aí várias questões morais são colocadas aqui, né? Porque aí então o Visconde, que é o bom, todo mundo quer que ele assuma o poder, né? Que ele domine, já que ele é bom. Só que ele, por ser bom, ele não quer lutar com a parte má para poder assumir esse poder. Então existe toda uma dinâmica que vai se desenvolver a partir disso e vai fazer a gente pensar: será que o bom sozinho é bom mesmo? Será que o mal sozinho é tão e somente mal? Será que um não existe em relação ao outro? Será que não existe uma relação de contexto, né? De qual é a atitude correta para cada contexto? Enfim, me colocou para pensar muitas coisas. Um livrinho desse tamanho, então foi super surpreendente. Eu adorei. Em segundo lugar, é um livro que eu li no Kindle. Uma História Lamentável, do Dostoiévski. Gente, esse livro é muito bom. E eu não entendo por que ninguém fala dele com tanta veemência. Eu coloquei pra ler esse livro lá no Kindle, porque, enfim, é um dos títulos que tinha lá, mas não porque eu tava muito ansiosa pra ler, porque alguém tinha me indicado, nada do tipo. Realmente foi porque tava lá disponível. E eu comecei a ler esse livro. E ele foi me captando e foi me fazendo dar umas risadas por conta da realidade que estava sendo tratada e do dilema que ele vai resolver por meio desse conto. É de uma genialidade incrível, tá? Conta a história de um grupo de amigos que estava conversando, né? Uma galera meio elitizada, né? Enfim, digamos que eles são chefes de outras pessoas, né? E aí eles entram num embate, né? Pra dizer que se existe essa conciliação de classe, né? Se dá pra gente conviver, dá pra todo mundo ser feliz junto e galera, ok. E aí, esse personagem, ele diz que sim, que ele consegue ser essa pessoa que ama o povo, que ama os pobres, né? Eu tô dizendo assim, muito na minha linguagem, né? Mas lá no livro vocês vão ver de um jeito diferente. E aí os amigos dele falam: cara, não vai rolar, não vai dar. E aí ele discorda, né? Mas aí acaba a reunião deles, ele vai indo pra casa e tal. E aí a história vai se nutrindo de vários incidentes pra mostrar o quanto que esse cara tava errado, né? Primeiro que o cocheiro que trouxe ele foi embora e deixou ele lá. E ele já começa a reclamar, né? Como assim? Esse cara vai embora, ele me deixa aqui, ele não pode fazer isso comigo. Fica todo magoado, todo reclamão, sem entender que, na verdade, esse cocheiro, ele foi atender algum evento, enfim. E aí ele volta andando pra casa e passa na frente da casa de um dos seus funcionários que estava casando. E aí ele acha uma ótima ideia dar uma passadinha no casamento, né? Porque ele é tão legal, ele é um chefe incrível, né? Todo mundo vai amar recebê-lo, todo mundo vai dar a melhor cadeira pra ele sentar, o melhor champanhe, e vai todo mundo bater palmas pra tudo que ele disser. Na cabeça dele é assim que vai funcionar. E aí ele vai lá e tudo acontece diferente, as pessoas ficam tensas com a presença de um chefe, né? Elas percebem que ele não pertence àquele mundo. E aí, através dessa história, né, vai acontecendo várias coisas, vai virando, assim, uma baderna, é incrível, é muito engraçado você dar risada com essa história, né? E aí, no final, ele se convence de que realmente não é assim tão simples conciliar as classes, né, conviver todo mundo bem, porque existe uma relação que está posta ali, né, de poder, e essa relação de poder, ela dificulta esse contato. Então, ótimo, recomendo super. E a minha principal surpresa desse ano foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Gente, que livro incrível! Eu adorei ler esse livro. É um livro que, quando tava perto de acabar, eu fiquei triste, porque eu queria ler mais. Eu queria mais histórias do Policarpo Quaresma. Então, eu peguei isso aqui na Mário de Andrade. É uma edição meio pra estudante, assim, que a folha é branca, sabe? Não é muito legal não essa edição, é mais pra estudo mesmo.
No final tem, tipo, uma revistinha sobre a vida dele. Mas, cara, o Lima Barreto é muito bom. Eu sei que tem toda uma questão com relação à obra dele, né? Que ela vai ficando melhor ao longo das publicações dele. Ele teve muitos problemas na vida. A pobreza foi uma questão muito pungente na vida dele, né? Mas esse livro aqui é uma obra-prima. E ele encarna uma figura que até hoje persiste no Brasil, que é essa figura completamente ufanista, né? Que ama tudo que é brasileiro, ama as frutas brasileiras, ama os rios brasileiros, ama a cultura brasileira, ama tudo, 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 tudo. E aí, quando se depara com como o seu país realmente funciona, quão decadentes são as instituições, o quão corrupto é o processo da guerra que eles estão travando, né? Que tá rolando uma guerra aqui, né? Uma revolta. Quando ele vai se deparando com essas realidades, a ilusão dele não se sustenta, ele não consegue sustentar ela, né? Até que, durante a guerra, ele é designado pra fazer uma coisa que ele acha, tipo, muito terrível. É muito zoado que ele tá vendo ali acontecer. Aí ele manda uma carta, né, pro chefe dele, falando, gente, isso aqui... O que a gente tá fazendo, né? Que loucura é essa? E aí ele é condenado. Então, é muito sobre o triste fim de Policarpo Quaresma mesmo. Mas acho que pior do que a condenação é a queda da ilusão que ele tem sobre a própria pátria, sabe? Enfim, é incrível. Recomendo demais esse livro, gente. Leiam esse livro. Ele tem umas dificuldades de leitura logo no começo. Eu acho que é menos por uma escrita rebuscada e mais por algumas escolhas de sintaxe mesmo, de escolha de palavras do Lima Barreto, assim, que talvez não fizessem tanto sentido. Mas insistam, porque esse livro é muito bom. Ditas aqui as minhas surpresas e as minhas decepções, se você ainda estiver nesse vídeo, já deixa um like aqui, deixa um comentário pra me dizer se você concorda com alguma dessas opiniões. Se você não concorda, também me diz aí o porquê, vamos trocar uma ideia e ser feliz. Agora eu quero falar pra vocês quais são os autores que eu conheci esse ano, que eu quero levar pro resto da vida e que eu quero ler outras obras, quero enriquecer a minha biblioteca com esses autores. Em primeiro lugar, eu acho que a minha grande paixão desse ano, em questão de volume de obras, foi José Saramago. Gente, eu não tinha lido José Saramago ainda. São muitos autores bons pra gente ler, né? Então tem muita coisa que eu ainda não conheço e não tenho nenhum problema com isso. Mas o Saramago é incrível! Incrível! Eu li Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, e eu já tô com vontade de ler Ensaio sobre a Cegueira, né? Memórias de um Convento e tantos outros títulos, porque ele publicou bastante coisa, então tem muita coisa legal pra eu ainda descobrir da obra do Saramago. O segundo que mais me inspirou e que mais me deixou curiosa é o James Baldwin. Eu li só um título dele e li só agora em 2025 e eu fico me perguntando como que eu demorei tanto pra ver esse autor. Que coisa incrível o livro que eu li dele. Que coisa incrível. Eu amei James Baldwin, amei não é nenhuma sensibilidade, é uma genialidade mesmo a escrita dele. Como ele conduz a história, como ele descreve sentimentos, como ele desencadeia tudo, assim, é muito incrível. Não só o enredo que ele criou, mas como ele desenvolveu, como ele encaminhou o enredo. Achei incrível. E quero ler mais coisas dele. O livro que eu li, que foi o Quarto de Giovanni, ele tem uma temática que, teoricamente, destoa um pouco do que ele foi convocado a falar no mundo da literatura, né? Que sempre foi muito sobre a questão do negro. Mas ele escolheu, né, ser um pouco antissistema e trazer questões de sexualidade e de gênero para esse livro, e assim, ficou incrível, né? Ele teve muito trabalho para publicar esse livro, quase que ele não conseguiu, porque as pessoas não queriam ler o que ele tinha a dizer sobre esse assunto, queriam colocar ele na caixinha do homem negro, né? E ele esteve também nesse lugar e ele saiu muito bem, mas ele quis ser mais do que um homem negro, ele quis ser um homem, né? E quis ser um ser humano e falar sobre as coisas humanas. E que bom que ele fez isso, porque esse livro é incrível. Aí tem também o Ítalo Calvino. Eu só li esse Visconde Partido ao Meio dele, mas as pessoas me prometem que Cidades Invisíveis é uma obra-prima. É a obra preferida de várias pessoas com quem eu já conversei. E tem várias outras obras dele que já me foram muito bem faladas. Então eu tô super curiosa pra conhecer esse autor no ano de 2026. E aí a gente tem duas mulheres. Calma que as mulheres chegaram.
Olha, duas autoras que me chamaram muita atenção foram Toni Morrison e Clarice Lispector. A Toni Morrison, ela é a autora de uma das obras que mais me impactou a vida toda, assim, sabe? Nada, não consigo lembrar de uma obra que tenha me impactado tanto quanto essa obra que eu li dela, que vai vir mais pra frente do vídeo. Então, eu preciso ler o resto. É que as obras dela são fortes, são obras que trazem muita violência, né? Muitas situações difíceis de digerir. Mas ela não se resume a isso, gente. A Toni Morrison, ela é genial na forma, não só no conteúdo. Por mais que seja muito triste e pesada a temática das obras dela, a forma como ela escreve é primorosa, é uma obra de arte. Fico arrepiada só de lembrar de alguns parágrafos de O Olho Mais Azul. Acabei falando, né, o título do livro. Mas assim, incrível, é incrível. Eu preciso saber o que mais essa mulher escreveu. Eu preciso. Que bom que ela escreveu, sabe? Enfim. E a Clarice Lispector, enfim, é uma autora que a gente conhece na escola, né? Não vou dizer que eu não conheço. Já tinha lido A Hora da Estrela, já tinha tido contato com obras dela, só que eu sinto que eu tava crua. Eu não tinha entendido. Eu lembro de ler A Hora da Estrela na escola e não entender qual era o lance do autor com a personagem, né? E aí, esse ano eu li e fez total sentido e foi muito genial. E foi incrível reencontrar a obra dessa autora, né? Li A Hora da Estrela, depois li Paixão Segundo GH, por conta de uma indicação de uma amiga. E também foi um livro que mudou a química do meu cérebro, né? A Clarice Lispector tem esse poder. É claro que eu ainda me sinto um pouco crua em algumas partes da leitura dela, mas eu acho que eu me sinto pronta pra ter contato com a obra dela e ir revisitando ao longo do tempo. Funcionou com A Hora da Estrela, né? É um livro que, tipo, hoje fez muito mais sentido pra mim. Acredito que com Paixão Segundo GH e os outros títulos dela também possa fazer sentido. E aí, agora, gente, eu vou falar com vocês sobre o meu top 10 livros lidos de 2025. Eu vou tentar ser rápida, porque a luz tá ficando pouca aqui. Provavelmente vocês ouviram falar desses livros ao longo dos meus vlogs aí durante o ano. Em 10º lugar, O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. Gente, é um livrinho tão curto, mas que traz ideias tão bonitas pra gente pensar. Eu amei ter lido esse livro, eu li logo no comecinho do ano por indicação de um amigo e fiquei muito feliz de ter tido contato com essa obra. É um livro bem fininho mesmo. Aqui. Pelo menos eu consigo mostrar pra vocês. Fala sobre o mar, fala sobre o se relacionar, fala sobre a relação do rei com o súdito. Enfim, essas questões estão todas postas aqui, eu gostei bastante. Em 9º lugar, a gente tem um livro que aposto que você não conhece, tá? Porque é um livro de uma editora independente. E, que legal que a gente pode ter acesso a esse tipo de coisa. Aqui em São Paulo é um lugar muito privilegiado por conta disso, assim. Eventos como esses que acontecem aqui em São Paulo deveriam acontecer por todo o Brasil, mas a gente sabe qual que é a dificuldade de fazer isso acontecer até mesmo aqui em São Paulo. Eu tô falando da Flipei. E a Flipei quase não rolou, porque teve um boicote da prefeitura, né? Por ser um evento abertamente de esquerda. Mas é um evento que abriga várias editoras independentes para divulgarem os seus trabalhos. E foi lá que eu tive acesso a esse livro aqui, ó. Senhor Cão. Sim, esse livro vai entrar no meu top 10, porque ele foi muito incrível de ter sido lido. É um livro angustiante, né? É um livro que tá na mente de um cara que é meio red pill, meio conservadorzão, assim, meio frustrado, né? Enfim, não teve tanta atenção quanto ele acha que deveria ter tido na infância, e ele desconta as frustrações dele nos outros, e isso vai escalando, assim, né? Vai de coisas bestas até crimes que ele comete nesse livro. Mas é um panorama muito bom pra gente ter de qual é o caminho, né, que o raciocínio dessas pessoas faz para chegar num momento em que eles justificam suas atitudes e acham que tá tudo bem, sabe? Achei incrível esse livro. Ele é muito bem escrito, ele tem essa arte incrível. Gente, é um livro lindo, né? E fica aí a recomendação. O selo Aboio, tá bom? Procurem saber, vamos fomentar a literatura independente. Em 8º lugar,
eu não tenho o título aqui porque eu li no Kindle. A Cabeça do Santo. Gente, que livro incrível, né? Eu sei que houve um boom de leitura desse livro e eu acho que é muito justificado, né? Eu acho que esse é um livro bem brasileiro. Ele bebe na fonte ali do Gabo, né? Porque a autora, ela já fez algumas oficinas com o Gabo, né? Mas isso não deixa de ser brasileiro. Bebe numa fonte latina, né? Latino-americana, e traz pro Brasil e faz essa história incrível, super envolvente, que você não quer parar de ler, cheia de mistérios, cheia de magias, que na verdade depois você descobre que não é magia, né? A magia e a realidade, elas vão se intrincando de uma forma muito bonita nessa história. Então, eu achei incrível, né? Tem várias coisas pra falar, inclusive, sobre esse livro, mas ele tá aqui em 8º lugar no meu top. Em 7º lugar, eu coloquei um livro que me divertiu muito. Foi esse aqui, ó. E eu não esperava, podia ter colocado ele no meu top de surpresas. O Grande Gatsby, do Fitzgerald. É um livro norte-americano, mas é um livro muito gostosinho de ler, sabe? Ele vai na esteira do Orgulho e Preconceito, assim, de livros sobre intriga, sobre uma sociedade. É a história do Grande Gatsby. Eu achei incrível, tem vários mistérios, tem algumas cenas cômicas, tem algumas cenas trágicas, as coisas vão transitando entre várias emoções de forma muito bem construída. Então, é uma grande obra-prima. E eu adorei ter lido esse livro. Ficou em 7º lugar. Em 6º lugar, eu coloquei esse aqui. Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector. Esse livro me arrebatou, gente. Quando ela encontra a Barata, como ela explica esse processo de despersonalização que ela sofre ali diante daquela solidão, diante daquele encontro com a Barata, diante daquele deserto. É tudo tão profundo, né? E é um livro sobre um momento. E é incrível. Eu adorei. Eu pretendo ler ele novamente no futuro. Quero ver o que mais dele posso extrair. Porque a mensagem da Clarice, ela se atualiza a cada nova leitura, né? Agora, 5º lugar. Agora a coisa começa a ficar, assim, muito emocional. Agora são livros, assim, que eu vou sacudir vocês. Leiam esse livro, vai mudar a vida de vocês. 5º lugar, eu coloquei Uma História Lamentável, do Dostoiévski, que já apareceu aqui no vídeo, então não vou me alongar muito, mas é uma história super divertida. Eu amei ler esse livro, devorei e recomendo para todo mundo. Em 4º lugar, tá também um livro que é um dos motivos de eu gostar tanto desse autor e querer saber mais sobre ele aí no ano de 2026. Caim, do José Saramago. Gente, esse livro aqui é de uma perspicácia, é de uma crítica ferrenha, né, a uma concepção que se tem ali da história da Bíblia e da narrativa cristã, né? Porque a gente tem várias narrativas que podem ser, aqui pode ser jogada à luz sobre, né? Quando a gente pensa na história do cristianismo. E aí José Saramago, ele faz críticas ferrenhas, mas é tudo muito bem amarrado, né? A forma como ele escolhe o personagem Caim, como ele mistura isso com viagem no tempo, como ele vai fazendo vai batendo, né, o que está escrito na Bíblia, o que foi comprovado historicamente, com aquilo que é acrescido, né, na fé cristã. Então, eu achei incrível. Me transformou esse livro e me faz querer mais do Saramago. Em 3º lugar, gente, Triste Fim de Policarpo Quaresma ficou em 3º lugar no meu lido de 2025. Eu não esperava isso. Você esperava? Eu não esperava. Mas assim, tem muita coisa pra falar sobre esse livro. Eu queria muito que vocês lessem pra gente poder conversar sobre, sabe? Esses dias eu tava no Twitter e aí, de repente, as pessoas começaram a falar: por que a gente ainda fala português? A gente devia falar tupi, porque somos um povo muito colonizado ainda. A gente devia ter mais conhecimento sobre as línguas mães da nossa terra. E aí, gente, essa galera tá com síndrome de Policarpo Quaresma, sem saber. Vão ler Policarpo Quaresma pra vocês verem o que ele passou, tadinho, tentando implementar isso aí no país. Enfim, incrível, sabe? É tão atual e é tão divertido e é tão sério ao mesmo tempo. Em 2º lugar, O Quarto de Giovanni. Gente, esse livro é lindo, é triste,
é sensível, é profundo, é crítico, é muitas coisas. É muito bem feito. James Baldwin é incrível. E eu falo isso só com base nesse livro. Eu não preciso ler mais nenhum outro livro dele pra dizer que ele é incrível. Mas eu vou ler. Eu vou ler porque eu quero beber mais dessa fonte. Eu quero ser agraciada com o privilégio de consumir a obra do James Baldwin. Que pessoa incrível, né? Que pode ter feito uma obra dessa. Então, é um romance que fala sobre um relacionamento homossexual ou um relacionamento bissexual, dependendo, né, do ponto de vista, né, de quem você está olhando. E todas as suas hipocrisias, né, todos os seus dilemas em relação à sociedade. Enfim, eu não vou me aprofundar muito, mas leiam esse livro e depois voltem aqui para me dizer se não é uma obra-prima. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, mas eu não vou lembrar o nome dos personagens, não me peçam pra lembrar isso. Mas a gente tem um personagem principal, né? Ele é um cara norte-americano que vai passar um tempo na França pra tentar descobrir o que ele quer da vida. Não descobre, fica lá bebendo o dia inteiro, né? Ele se entrega pra boemia francesa. E ele tem uma namorada, lá ele encontra essa namorada, ele vai casar com ela, né? Pede ela em casamento, só que ela não sabe se ela quer. Então ela vai dar uma viajada, fala assim, ó, vou dar um rolê pela Europa pra ver se eu quero casar com você. Daqui a pouco eu volto e a gente resolve isso. Aí ele falou de boa. E enquanto ele fica em Paris, esperando por ela, ele conhece o Giovanni, que é um garçom de um dos botecos que ele fica. E aí, perturbadoramente, pra cabecinha dele, ele acaba se apaixonando por essa pessoa, né? Pelo Giovanni. E eles vivem um romance muito profundo, muito dolorido, durante um tempo, e aí depois essa mulher retorna, e aí tem todo esse dilema pra se resolver, né? Primeiro, se ele vai largar o Giovanni, vai largar ela, vai contar pra ela sobre o Giovanni. Enfim, tem muitas coisas envolvidas, é uma trama muito envolvente mesmo, mas eu acho que tem uma maestria especial do James Baldwin aqui dentro que precisa ser visitada. Rufem os tambores. O primeiro livro. Esse livro, gente, ele não é só o meu livro preferido de 2025. Ele é um dos livros da minha vida. E é um livro estadunidense. Então, assim, o que posso dizer, né? Às vezes a gente tem que se render, principalmente para autoras negras dos Estados Unidos. Elas sabem de algo. Tem muita coisa boa sendo produzida por elas. Que O Olho Mais Azul é o meu livro preferido de 2025. Vocês precisam ler esse livro uma vez na vida, antes de morrer. Tá? É um livro pesado, é um livro que fala sobre violência e é um livro que fala sobre o processo de enlouquecimento de uma garotinha negra que mora nos Estados Unidos. Tá? Ok. Posto isso, existe uma obra-prima aqui dentro. E tá na forma como a Toni Morrison coloca uma palavra depois da outra. É o jeito que ela escreve, sabe? E eu deixei isso bem claro aqui nos vlogs, eu não vou me alongar muito, porque tá nos vlogs, eu li pedaços do livro, eu expliquei por que é tão genial, eu fiz uma resenha, e eu nem gosto muito de fazer vídeo de resenha, porque eu não gosto de assistir muito vídeo de resenha, eu procuro muito de vez em quando, então não vejo sentido em fazer, já que eu não gosto de assistir. Mas eu fiz uma resenha desse livro, porque eu precisava contar pro mundo o que isso aqui fez comigo. Então, fica aí a recomendação. Se você não sabe por onde começar em 2026, começa por esse. Depois me conta se não vale a pena. Se as minhas indicações são mais ou menos. Porque assim, o meu top 10, principalmente o meu top 5, vai mexer com você. Pelo menos isso vai. Você vai deixar você com raiva, você vai deixar você arrebatado, eu não sei, mas vai mexer com você. Se é isso que você quer pro seu 2026 enquanto leitor, se você quer ser mexido, se você quer ser chacoalhado, você vai ter isso olhando pro meu top 10. Isso eu posso te garantir. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa um like, deixa um comentário. Se vocês não tiverem nada pra dizer, comenta um coraçãozinho, comenta um apoio, que eu já vou ficar muito feliz e já vai ajudar bastante esse canal a crescer. Tchau, tchau, até a próxima!